pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Assim começamos a nossa oração, a nossa conversa com Jesus, que aqui está presente neste sacrário e que também está agora ao teu lado, se estás aí em casa. Falamos com ele no tempo pascal, tempo em que celebramos esta ressurreição de Jesus e que nos lembramos constantemente que ele está ao nosso lado. É lógico que as leituras das missas que se celebram nestes dias falem muito deste momento da ressurreição e daquilo que aconteceu. Talvez não possas participar nessas Eucaristias. Aqui ele continua a celebrar a missa neste mesmo altar e todos os sacerdotes em todo o mundo continuam a celebrar a missa e a rezar por aqueles que não podem estar, por cada um de vocês. Pois nessas missas vamos lendo como Jesus apareceu àqueles apóstolos e no próximo domingo vamos ler textos que nos ajudam a dar-nos conta do que é que significa realmente a ressurreição de Jesus. Que consequências é que tem? De pensarmos que Jesus está vivo, está ao nosso lado. Consequências é que tem podermos dirigir a Ele dizendo isto: creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. É o mesmo que dizer creio que estás vivo, porque uma pedra não vê nem ouve. Se agora parássemos nós diante de uma parede e começássemos a falar com a parede, com certeza que não teríamos nenhum tipo de resposta, a não ser que estivesse alguém do lado de lá a gozar connosco. Uma pedra não vê nem ouve, só alguém vivo é que pode ver e ouvir e falar. E é isso que nós acreditamos. E é essa a certeza que nós temos. Pois a primeira leitura do próximo domingo fala-nos de São Pedro. E é um discurso de Pedro no dia de Pentecostes, aquele dia em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, 50 dias depois da Páscoa. Muita coisa tinha acontecido. 50 dias são muitos dias. Nós estamos há menos do que isso em quarentena e já nos parecem imensos dias, pois os apóstolos estiveram entre a ressurreição do Senhor e o dia em que receberam plenamente esse Espírito Santo, estiveram 50 dias. E esses 50 dias deram para muita coisa. Com certeza que São Pedro teria pensado naquilo que lhe aconteceu, nas coisas negativas, aquela negação que ele fez de Jesus, quando lhe perguntaram se o conhecia, se era um dos discípulos, e ele negou e disse que não era, teve medo, da tristeza que sentiu nesse momento, por dar-se conta das suas misérias pessoais, da tristeza que teve ao ver Jesus morrer na cruz, algo que lhe parecia impensável. Como é que é possível que o Mestre tenha morrido na cruz? E depois, como tudo isso se converteu em espanto, em admiração, ao voltar a ver o ressuscitado, ao voltar a falar com Jesus, a alegria de se sentir perdoado. Quando Jesus fala com Pedro, chama-o à parte e pergunta se o ama, e Pedro sente-se perdoado, sabe-se perdoado, e volta a ter fé, e volta a crescer em humildade, não confiando nas suas próprias forças, como antes costumava acontecer, mas confiando na força do ressuscitado, na força de Jesus. E assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz um discurso impressionante no dia de Pentecostes, diante de uma multidão enorme de pessoas.
pessoas que ele não conhecia de lado nenhum. Mas era uma multidão, eram milhares de pessoas que estavam em Jerusalém por aquela altura, por ocasião daquela festa. Sem medo, Pedro fala. Fala e é um discurso realmente impressionante. Podes depois procurar esse texto no próximo domingo, a primeira leitura, que é aquilo que Pedro diz. Não parece de modo nenhum um pescador, parece mais um catedrático, um professor catedrático, mas não daqueles que dá sono a ouvir, mas fala com força e toda a gente fica entusiasmada ao ouvir Pedro falar. E fala sobre Jesus, sobre quem é que é mesmo aquele Jesus que tinha entrado em Jerusalém e que tinha sido crucificado, sobre como tudo aquilo estava profetizado no Antigo Testamento e como Jesus depois ressuscitou. Pedro fala àquela multidão com a força do Espírito Santo, de tal maneira, isto já não aparece na leitura do próximo domingo, mas ao acabar esse discurso, aquelas pessoas que ouvem Pedro não ficam indiferentes. Diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos: ao ouvir estas coisas, ficaram compungidos no seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Ficaram transformados por dentro. Ficaram afetados por aquele discurso de Pedro. Que maravilha é este poder de Deus! Como o Espírito Santo atua nas pessoas. E atua através destes homens, estes mesmos homens, Pedro, os outros apóstolos, que estavam antes pessimistas, desanimados, porque pensavam que Jesus tinha morrido, que já não havia nada a fazer, que Jesus tinha dito muitas coisas bonitas, mas que afinal, olha, não se percebe como é que aquilo pode acontecer. De antes estavam pessimistas e depois transformaram-se. Ao ver Jesus, deram-se conta, Ele está vivo, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda até o modo de olhar para a própria vida. A ressurreição do Senhor afeta-nos também a nós. No compêndio do Catecismo da Igreja Católica, há uma pergunta que é muito interessante e que está respondida de forma muito resumida. Qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? É uma boa pergunta. Que Cristo tenha ressuscitado não é só um motivo de alegria porque Ele ressuscitou, mas isto mexe connosco. Como? E a resposta: assim como Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos e vive para sempre, assim Ele próprio nos ressuscitará a todos no último dia, com um corpo incorruptível. Os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem feito o mal, para uma ressurreição de condenação. Essa ressurreição dar-nos-á uma alegria sem fim. Ele próprio, tu próprio, Senhor, nos ressuscitarás no último dia. Estarás conosco sempre. E essa ressurreição dar-nos-á uma alegria sem fim. Quer dizer que aquilo que realmente importa é estar junto de Jesus. Se estamos junto dele, nem sequer a morte será uma desgraça. Dar-nos-emos conta também nesses momentos que estamos feitos para uma vida eterna, que ressuscitaremos. O que importa é que sejamos sempre capazes de ver as coisas deste modo, de não perder esta perspectiva das coisas. Que sejamos sempre capazes de reconhecer Jesus. Podemos pedir-lhe agora na nossa oração: Jesus, ajuda-me a reconhecer-te, a descobrir-te sempre ao meu lado, onde quer que eu esteja. Talvez agora nestes dias não seja preciso pensar muito onde é que estamos, não é? Ajuda-me a descobrir-te ao meu lado em casa, que é onde eu estou. Que eu te saiba descobrir naquilo que faço,
em todos os momentos que eu te saiba reconhecer e que assim esteja alegre. Também no Evangelho do próximo domingo temos um exemplo de um encontro de Jesus com outros 2 discípulos. Aquele famoso encontro com os discípulos de Emaús. Conta-nos assim o São Lucas. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Estádios aqui não é o Estádio da Luz, ou o Estádio de Alvalade, ou o Estádio do Dragão, ou o Estádio do Famalicão, que ninguém sabe como é que se chama, mas estádios é uma distância. Mais ou menos esta terra, que há algumas teorias sobre o sítio onde fica, mas estaria a 12 km mais ou menos de Jerusalém. Independentemente disso, dizia uma ocasião Bento XVI que este encontro de Jesus com os discípulos de Emaús também se dá em muitos lugares do mundo, está sempre a dar este encontro. E realmente encontrou Jesus, esses discípulos que regressavam de Jerusalém depois de terem sido testemunhas da sua morte, da morte de Jesus. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Discutiam, é o que nos conta São Lucas, aquelas discussões de gente que está chateada, não é? Aborrecida, zangada. Podemos imaginar, não é? Por falar em estádios, como os adeptos ao sair de um estádio, quando a equipa que foram apoiar perdeu uma final, não é? Voltam todos, talvez cabisbaixos, sobretudo se perdeu a final nos penaltis, não é? Voltam cabisbaixos a discutir de quem é que é a culpa, se o árbitro prejudicou ou não, se aquele defesa foi o responsável, se o guarda-redes podia ter defendido a última bola e assim teriam ganho a final. Estavam a discutir. E quando chega Jesus, eles calam-se. Jesus aproximou-se, não o reconheceram e ficaram calados. De tal maneira que Jesus pôs-se com eles a caminho e teve de lhes perguntar o que é que tinha acontecido. Os seus olhos, continua São Lucas, estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, entristecidos. Para dar aquela resposta era preciso parar, não se pode continuar a andar e responder àquela pergunta de uma forma simples. Pararam. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Reparem que neste relato, nesta descrição que eles estão a fazer a Jesus, não é que estejam a mentir. Eles estão a dizer a verdade, estão a descrever os acontecimentos, mas parece que estão a descrever esses acontecimentos sem fé. Sem fé. Perderam a sua fé. O que é que aconteceu? Ele era um profeta poderoso. Continuam a dizer isto, mas depois foi condenado à morte, foi crucificado e continuam: nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não o viram. Que desânimo que tinham estes homens, estes discípulos de Emaús, depois de verem Cristo morrer. E o Senhor vai ao seu encontro para os animar, para que eles voltassem a recuperar essa fé, essa certeza
de que Jesus era até mais do que um profeta poderoso, era o próprio Filho de Deus. Também connosco, às vezes pode haver momentos deste estilo, momentos de desânimo, momentos em que dizemos bons, em que dizemos coisas ao Senhor, e outros momentos em que nos desanimamos. Momentos em que parece que a nossa vida tem todo sentido, que estamos alegres, em que vemos as coisas de um modo positivo, até nos esforçamos por fazer um bocadinho de oração e conseguimos e ficamos contentes, e parece que Deus nos diz alguma coisa e temos otimismo. Mas depois há outros momentos, estes momentos de Emaús, estes momentos em que pensamos, afinal, eu tinha feito este propósito, tinha visto isto, mas afinal já é o terceiro dia, como diziam, já é o terceiro dia e afinal isto já passou. Afinal já não vejo nada, já não vejo as coisas como via. E podemos desanimar-nos, podemos pensar que estamos sozinhos, que é verdade que algumas mulheres disseram que o viram, que uns anjos disseram que estava vivo, mas que certeza, eu quero provas. Já não reconhecemos como verdadeiras aquelas coisas que antes tínhamos facilidade em aceitar? Isto pode acontecer. E Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar, como veio ao encontro destes discípulos de Emaús. Uma pessoa que desanima é uma pessoa que desiste, que volta para casa, que se conforma, como aqueles discípulos. Vamos sair de Jerusalém, já não estamos aqui a fazer nada. Desanimados. Mas nós não podemos desanimar, porque o Senhor está connosco sempre. E quando as coisas nos custam e nos desanimam, é sinal de que precisamos de ser um bocadinho mais humildes, de voltar a confiar no Senhor, de sermos menos convencidos. Sermos pessoas, como se costuma dizer, têm um rei na barriga. Não podemos ser assim. Temos de ser pessoas mais humildes. Conhecer as nossas limitações. Reconhecer que Jesus nos ajuda, que temos ajuda mais do que suficiente para sermos melhores, para vencer nas nossas batalhas interiores que mais ninguém vê, que só nós e Deus é que vemos. Temos graça suficiente de Deus para vencer. O que acontece é que às vezes, até à vitória final, há algumas derrotas. Mas isso é como acontece até num jogo. Não é? Um jogo de ténis, para pôr algum exemplo, que seja 6-0, 6-0, 6-0, não é um jogo muito emocionante de se ver na televisão. É um jogo um bocado aborrecido, até se pusermos o número 1 mundial a jogar com o número 1 a contar de baixo, uma maneira de dizer, não é? O maior nabo que há na história do ténis. 6-0, 6-0, 6-0. Ninguém vê este jogo. Mas se for um jogo disputado entre o número 1 e o número 2, fica 7-5, 5-7, 7-5, etc. E continua por aí fora até aos últimos pontos. É um jogo emocionante. E quando a pessoa ganha, quando o vencedor chega ao final do jogo e ganha, fica contente e olha para os sets que perdeu e fica até orgulhoso desses sets e diz, eu recuperei. Eu consegui dar a volta. No nosso caso, não é tanto eu recuperei, eu consegui, mas é Deus Nosso Senhor ajudou-me. Deus ajuda-me. E é isso que nos dá otimismo. Nós, ao olhar para o exemplo destes discípulos de Emaús, damos-nos conta mais uma vez de que precisamos ser pessoas realistas, é verdade, mas otimistas. Não falo aqui de otimismos irritantes, não é? Mas otimistas. Pessoas que não estão sempre a queixar de tudo. É algo que temos de combater, as nossas queixas interiores. Isto está mal, aquilo também, aquilo, aquilo outro. Isso é um grande inimigo. Há pessoas que se queixam demasiado. Às tantas também nos pode acontecer a nós, em algum momento. E quando fazem um passeio, e imaginemos, não é? Quando chegar esse futuro próximo em que se possa sair de casa e fazer um passeio, pois espero que se vamos à montanha, ou se vamos a um parque, ou se vamos a uma praia, vejamos as coisas com otimismo. O lado positivo das coisas. Sabemos dizer,
que bonitas árvores, como isto cresceu enquanto estive fechado. E não, como é que é possível que estas árvores não tenham sido, ninguém tenha tirado as ervas daninhas que estão aqui ao pé da árvore. Não, ver as coisas de um modo positivo. O pessimismo é algo que é um bocado contagioso, mas graças a Deus o otimismo também se pode contagiar. Quando nasce, quando está enraizado no amor de Deus. Era aquilo que dizia o São João da Cruz: põe amor onde não há amor e colherás amor. Este é o otimismo ao qual me refiro. É este otimismo que nós pedimos. E agora, na nossa oração, Jesus, ajuda-me a ser otimista, a ver o lado bom das coisas, a não desistir de lutar, a não desanimar. Ajuda-me, como ajudaste estes discípulos de Emaús. São José Maria, no livro Caminho, fala muito deste otimismo. Diz-nos num dos pontos: não desanimes, vi-te lutar. A tua derrota de hoje é treino para a vitória definitiva. Chegarás lá, com a graça de Deus, a essa vitória. E dizia noutro momento: fracassaste? Tu estás bem convencido, não podes fracassar. Não fracassaste, adquiriste a experiência. Adiante. Precisamos, para ver desta maneira, de uma virtude mesmo importante, que é a virtude da humildade, que nos ajuda a ver as coisas como elas são, que nos ajuda a ver a verdade das coisas, que nos ajuda a ver a verdade da nossa própria vida. Essa virtude da humildade. E qual é a verdade? E qual é essa verdade? É uma pergunta, com certeza, que nos vem logo à cabeça, aquela pergunta que fez o Pilatos, quando Jesus se apresenta a si mesmo como a verdade. E Pilatos responde: o que é verdade? Qual é que é a verdade? Mas o Pilatos não quis ouvir a resposta. Foi-se embora. Pensava que era uma pergunta que não era possível responder. Estava muito ocupado com os seus problemas, como uma pessoa que pensa que está sozinha no mundo, que tudo gira à volta dele. E Jesus, que ali estava, o Filho de Deus, diante dele, e Pilatos não soube reconhecer a verdade. Não soube reconhecer Jesus. O que é a verdade? Qual é a verdade da nossa vida? A primeira verdade da nossa vida é que a nossa vida foi-nos dada. Não fui eu que me fiz a mim mesmo. A primeira verdade é que eu sou alguém criado e amado por um Deus que me supera infinitamente em tudo. Assim é o nosso Deus. Mas que ao mesmo tempo é um Pai que nos ama mesmo de uma forma infinita, tanto que se quis fazer um de nós para nos salvar, para que nós pudéssemos ser realmente felizes. Isto é a verdade. E é com esta perspectiva que nós temos de olhar para as coisas. É esta perspectiva que nos torna otimistas e que faz com que não caiamos no desânimo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno de Deus, encarnou. Fez-se homem no seio de Nossa Senhora. Está no céu com o mesmo corpo que assumiu nessa encarnação, o mesmo corpo que morreu, que ressuscitou. Esta é a verdade. Tu, Jesus, fizeste homem e vens ao meu encontro, sempre. Podemos ir pedindo uma e outra vez, Senhor, que eu te saiba reconhecer, porque tu te aproximaste e te aproximas continuamente de mim. Jesus tem uma grande humanidade, com esse sentido que também tem esta palavra, humanidade, uma pessoa muito humana, uma pessoa próxima do outro.
Lembro-me daquele exemplo, daquilo que dizia a Madre Teresa de Calcutá, quando estava a mostrar o seu trabalho a umas pessoas que estavam a visitar a sua obra, das Irmãs da Caridade, a acolher aquelas pessoas que eram tratadas como lixo, e elas davam-nos um final com uma enorme dignidade humana e com carinho, reconhecendo nelas o próprio Jesus, e tiravam-nas da rua, ajudavam-nos a sentir essa presença humana, devolviam-nos essa humanidade. E uma das pessoas que ali estava a visitar aquilo e a ver aquelas pessoas em condições péssimas ali estendidas na rua, ficou um bocado repugnada com aquele aspecto e dizia: pois eu não faria isto nem sequer por $1 milhão. Ao que a Madre Teresa de Calcutá respondeu imediatamente: eu também não. $1 milhão, não faria isto nem por $1 milhão. Não é por isso que ela estava a fazer aquilo. Era capaz de reconhecer Jesus naquelas pessoas. Era capaz de reconhecer que Jesus tinha feito o mesmo por ela, que se tinha feito homem, que tinha encarnado para a salvar, que tinha sido capaz de morrer para a libertar dos seus pecados, das suas faltas, por muito horríveis que fossem. E por isso ela reconhecia-se naquela ação, ao fazer a mesma coisa diante dos outros. Reconhecer Jesus é importante. Dizia-nos São José Maria numa homilia: Cristo vive. Não é uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. A sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre? Não se compadecer do filho das suas entranhas? Pois ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, tinha ele prometido, e cumpre a sua promessa. Deus continua a achar as suas delícias entre os filhos dos homens. Jesus continua a ficar deliciado quando nós o reconhecemos e quando nós queremos estar perto deles. E ouvimos o que ele tem para nos dizer também. Estes discípulos de Emaús depois ouviram o que o Senhor lhes tinha para dizer. E o Senhor explicou-lhes: ó homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar no que os profetas anunciaram. E depois começas a explicar como é que nas Sagradas Escrituras estava previsto que o Messias passasse por tudo aquilo. E eles ouviram e ficaram contentes com aquelas palavras do Senhor. Ficaram animados. E quando estavam a chegar perto da sua casa e Jesus fez menção de ir para adiante, eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. É um pedido que nós insistentemente queremos repetir a Jesus: Jesus, fica comigo, aconteça o que acontecer, fica comigo. Estes discípulos reconheceram Jesus depois em casa, na fração do pão, que sempre o entendemos como um sinal da Eucaristia. Pois nós temos esta dificuldade atual de estar presentes fisicamente nas igrejas, na Eucaristia, pois vamos ter este desejo de receber bem Nosso Senhor, também saber de reconhecer, mesmo que seja online, de reconhecer esta presença do Senhor na Eucaristia. Continua a estar perto de nós nos sacrários, ainda que estejamos com uma distância física, e de reconhecer essa presença do Senhor junto de nós, na nossa casa, que está sempre no nosso coração. Vamos pedir à nossa Mãe do Céu que nos ajude a reconhecer sempre Jesus ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.